Amados, já há algum tempo nós temos nos comprometido de fazer a leitura do livro de Timóteo e alguns dos nossos jovens e adolescentes estão demonstrando uma certa dificuldade tanto em manter a leitura sistemática quanto ler o livro com oração e principalmente na compreensão. Então eu me propus juntamente com alguns deles de postar alguns vídeos curtos sobre alguns comentários para impulsionar, ajudar a gente na leitura desse livro. Então, eu estava lendo e uma coisa que me chamou a atenção, que sempre me chamou a atenção no caráter de Timóteo, para quem não sabe ou quem não percebeu ainda, Timóteo é um jovem obreiro da casa do Senhor, um jovem pastor, e Paulo escreve as cartas para ele para lhe ajudar como melhor desempenhar o seu ministério. E eu queria ler 2 Timóteo, capítulo 1, verso 2, e depois pular para o 4 e 5, que está escrito assim: A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, e desejo muito ver-te lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida em que em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Quero chamar a atenção a ti para 2 textos nesse momento. O primeiro, Timóteo, meu amado filho. Paulo chama ele de filho. Daí a gente vê um afeto muito incrível entre os dois, de modo que a gente pode até imaginar que Paulo ajudou Timóteo na sua caminhada de fé cristã, na questão de conversão. Compararam ele com o pai na fé. Aí você diria assim: não, Jones, mas aqui diz, ele chama ele de filho, mas não diz que Paulo foi o pai na fé dele, que foi o instrutor na fé dele. Mas no 1 Timóteo, no primeiro versículo, ele escreve assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Ou seja, Paulo, sim, ajudou na conversão, no processo de maturidade, de espiritual, de crescimento ministerial de Timóteo de todo modo. Mas aí você questiona, mas a avó dele não já era crente e a mãe dele também não já cria em Jesus, que era a Lóide e a Eunice, como a gente leu no versículo 5? Sim, de fato. Aí eu imagino que uma se converteu primeiro, depois outra, e assim as duas puderam ajudar num caráter cristão de Timóteo. Porém, as duas eram mulheres. E Timóteo, o negócio que Deus tinha com ele era um negócio ministerial. Então Deus desejava colocar na vida de Timóteo uma presença ministerial, uma presença masculina para formar nele um caráter de liderança segundo o padrão bíblico. É por isso que, embora Timóteo seja um jovem que estava lá na sinagoga cristã, que vá para a escola dominical, que assista aos cultos de doutrina, que conheça os rudimentos da fé, tanto básicos como os mais profundos, mas ele conhecia conforme Lóide, sua avó, e Eunice, sua mãe, lhes ensinava. Mas Deus queria gerar nele um ministério muito mais eficiente. E para isso é que Paulo entra na história e novamente ele vai reensinar ele para instrumentalizá-lo para o uso do Senhor na obra do ministério pastoral, que é o que acontece com Timóteo. Sabe o que eu percebo com isso? Atualmente, em nossas igrejas, nós temos muita dificuldade de encontrar jovens obreiros dispostos a ministrar a palavra, dispostos a se envolver com a palavra, a entender a palavra, a abraçar o evangelho e a abraçar o ID do Senhor com compromisso. Sabe por quê? Às vezes eu chego a nem a culpar necessariamente essa juventude. É porque falta inspiração. Falta ministros que honrem a palavra do Senhor, que sejam condutores dessa juventude. Está faltando muito Paulo para fazer muito mais Timóteos para o serviço do Senhor. Igreja, ora para que Deus prepare Paulo e para que Paulo forme Timóteos e assim por diante. Outro ponto também interessante que a gente pode notar é que as famílias hoje estão tentando criar os filhos sem a construção necessariamente de pais. Estão trabalhando, estão
agindo, fugindo, tirando da família a presença paternal que vai gerar aquele caráter efetivo e completo. É preciso ter a presença da mãe e do pai na família. E quando não tem, ou quando a igreja abre mão disso, ou quando a sociedade abre mão disso, então aí nós vimos uma dificuldade, uma fragmentação da família, da sociedade e dos conceitos e preceitos bíblicos. Que a gente possa orar nesse propósito também, e que você venha desejar ser um Timóteo nas mãos do Senhor, que você possa desejar aprender e posteriormente estar ensinando, conduzindo outros jovens obreiros a permanecerem no propósito com o Senhor. Essa é a minha oração e essa é a nossa compreensão desse primeiro texto de Timóteo. Fica na paz de Jesus.